Oi pessoal, não tinha visto, né? Peraí. Primeiramente, a paz do Senhor, né? E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo do canal, né? Não se esqueça, antes de tudo, antes de mais nada, no caso, antes do vídeo, antes de qualquer coisa, já clica no like, tá? Comenta, compartilha e vamos me ajudar aí, tá? Se você puder compartilhar com a maior quantidade de pessoas que você puder, comentar aqui embaixo, curtir o vídeo, já curte agora, tá? Vou esperar 5 segundos. Vou esperar 5 segundos pra você aí curtir e comentar e depois a gente vai pro vídeo, tá? Esperar 5 segundos, vai. Deu? Curtiu? Então tá. Então, bora para o vídeo. Teu anjo vai me alimentar. É o Samir que tá tocando. Te adoro. Voltei, né? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Apocalipse, né? Eu vou fazer uma série de vídeos aqui pro canal falando sobre cada parte do Apocalipse, explicando uma por uma, tá? Segundo o que eu acredito e segundo o que eu aprendi lendo a Bíblia e estudando a Bíblia, né? Então, eu vou trazer cada vídeo um episódio falando um pouco sobre o Apocalipse, até chegar na Nova Jerusalém, ou seja, no novo céu e a nova terra, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Então, cada vídeo vai ser um episódio explicando cada uma parte, desde o começo até o fim. Ou seja, começar com o arrebatamento, que é no caso esse vídeo, né, sobre o Apocalipse. Vai ser sobre o arrebatamento. Daí no outro eu falo sobre a boda do Cordeiro, outro eu falo sobre a grande tribulação, outro eu falo sobre 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 anjos, e assim sucessivamente até chegar na novo céu e a nova terra, tá? Nesse vídeo, como é o primeiro episódio... Ai, Jesus, tô todo malambeto. E nesse vídeo, como é o primeiro episódio, nós vamos falar sobre o arrebatamento, tá? No primeiro episódio nós vamos falar sobre o arrebatamento. Só que antes de nós começar a falar sobre o arrebatamento, nós precisamos entender que existem 3 visões que estudam sobre o Apocalipse. Existem 3 visões diferentes. Nesse vídeo eu vou trazer a que eu acredito, tá? A minha visão. E existem 3. Só que eu não vou explicar nesse vídeo. Ah, você acha que eu ia explicar aqui, né? Mas eu não vou explicar. Vai lá no meu Instagram se você quiser saber, tá? Tá aqui embaixo. Vai lá, me segue no Instagram, porque eu vou estar explicando um por um lá no meu Instagram, tá? Então vai lá que eu vou explicar um por um, desde o pré-tribulacionista, que é o que eu sou, o mid e o pós-tribulacionista, tá? Explicando cada um e o que eles defendem, tá? Então se você quer saber o que é, para entender melhor, vai lá. Mas nesse vídeo eu vou trazer o que eu defendo, que é o pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, tá? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, começando pelo arrebatamento, que é o que eu vou explicar nesse vídeo, tá? Mas então, aliás, o que é o arrebatamento? O arrebatamento nada mais é que... Ah, vocês acharam que eu tinha sido arrebatado, né? Ah, peguei vocês! Mas não aconteceu o arrebatamento ainda, tá? Fica tranquilo. Ainda não aconteceu. Mas o arrebatamento praticamente é isso, tá? O arrebatamento é você ser tirado de um lugar e levado para outro muito rapidamente, tá? E a Bíblia, Jesus, quando ele nos ensina, e o apóstolo Paulo, eles deixam vários exemplos de como vai ser o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento nada mais é do que você estar num lugar e ser tirado rapidamente daquele lugar e levado para outro, em questão de minutos, em questão de segundos, milésimos. A Bíblia nos diz que vai ser numa velocidade de um piscar de olhos. Onde está escrito isso? Eu vou ler para ti. Eu cito o exemplo de como vai ser o arrebatamento lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 40 a 42. A Bíblia nos diz que Jesus, ensinando os seus discípulos sobre o fim do mundo, ele fala num exato momento onde, estando 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Do mesmo jeito, 2 mulheres estarão moendo e uma será levada e a outra deixada. E ele continua dizendo: vigiais, pois não sabeis o dia nem a hora que o Senhor há de vir. Ou seja, Jesus está dizendo que o arrebatamento vai ser uma coisa tão rápida que a gente não vai conseguir nem ver. Ou seja, nós vamos ser tirados daqui tão rapidamente. E alguns, por não aceitar Cristo, por não seguir a Ele, infelizmente vão ficar e passar pela grande tribulação. Então o arrebatamento nada mais é do que você estar num lugar e ser tirado dele tão rapidamente que nem um piscar de olhos. E eu já pisquei umas 500 vezes só nesse vídeo, tão rápido que nem eu consigo perceber, só consigo perceber pelo vídeo. Então, ou seja, quando Jesus vir, vai ser tão rápido quanto um piscar de olhos. Isso está lá no livro de
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, onde o apóstolo Paulo nos ensina que nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós passaremos pela morte, mas seremos transformados, ou seja, o nosso corpo, quando for o arrebatamento, nós vamos ser tirados daqui e as nossas roupas vão ficar para trás. Por quê? Porque quando nós vimos o encontro com Cristo, o nosso corpo, que era corrupto, vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, vai se revestir de não pecado, entendeu? Por exemplo, nós vamos ser como Cristo é, do mesmo jeito que ele foi de encontro com o Pai, como diz em João capítulo 14, João capítulo 14, que ele foi de encontro aos céus com o Pai, do mesmo jeito nós vamos ir. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ter o nosso corpo transformado em corpo de glória, ou seja, para viver eternamente com Cristo. E o apóstolo Paulo continua dizendo no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 agora, ele fala que vai ser num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, vai ser tão rápido como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso nós temos que estar preparados. Por quê? Porque o arrebatamento vai ser um evento tão rápido que a maioria das pessoas nem vão perceber, só vão perceber depois que as pessoas desapareceram. Então o arrebatamento nada mais é do que você estar num lugar e ser tirado dele tão rápido que as pessoas nem conseguem perceber, num abrir e fechar de olhos, como um trovão que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Assim será a vinda do Senhor. Por isso nós temos que estar preparado, pois não sabemos quando ele vai vir buscar a sua igreja. O arrebatamento, ele é o que antecede a grande tribulação, ou seja, como nós estudamos a Bíblia, vamos entender que a grande tribulação ela vai começar após o arrebatamento da igreja, ou seja, nós vamos no momento que nós somos tirados daqui, tá? As pessoas vão ficar desesperadas. Imagina o pavor como é que vai ser. A pessoa vai ficar correndo, desesperada, procurando, entendeu? Por exemplo, o piloto do avião era crente e sumiu, entendeu? Ele era servo de Deus e sumiu. O que vai acontecer? O avião vai cair, vai ter muita gente morta, o carro vai bater, entendeu? Vai ser um caos, vai ficar um caos aqui na Terra. Por quê? Porque depois do arrebatamento da igreja, a Bíblia vai dizer que vai vir 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja, o mundo ele vai estar um caos, o mundo ele vai estar um desespero, as pessoas vão estar procurando as pessoas que sumiram, vão estar tentando achar explicações, vai estar um caos dos carros que bateram no outro, dos aviões que caíram, entendeu? Vai estar um caos do que aconteceu. Entendeu? Os barcos parados no meio do mar, porque muitas vezes os pilotos desapareceram também. Então vai estar um caos tremendo aqui na Terra. Enquanto tiver um caos aqui na Terra pelo arrebatamento da igreja, aí sim vai começar a grande tribulação com o inimigo, o anticristo, trazendo a paz. Mas isso é para outro vídeo, tá? Vou falar sobre o anticristo para outro vídeo. Mas então um arrebatamento nada mais é do que antecede a vinda de Jesus. É o que prepara para o começo da grande tribulação. E nós precisamos entender que o arrebatamento vai acontecer depois dos princípios das dores. Ou seja, Jesus no Sermão da Montanha, ele nos ensina que o que antecede a vida do Filho do Homem para nós se preparar é o princípio das dores. Ele fala que assim como foi no tempo de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E como é que era o tempo de Noé? O tempo de Noé era um tempo cheio de pecado, onde o povo não buscava mais a Deus, onde o povo não se importava mais com Deus, onde o povo estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de se contentava com as coisas do mundo. E hoje em dia nós estamos muito perto do tempo em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus não nos diz quando ele vai vir buscar a sua igreja. Deus ele não se revela na Bíblia Sagrada quando ele vai vir, mas ele nos revela que haverá sinais nos céus e na terra. Como assim, Eliezer? No livro de Mateus, no capítulo 24, se você quiser ler, vai falar sobre o princípio das dores, ou seja, o que antecede o arrebatamento é o princípio das dores. É como se fosse um aviso que Deus está dando para que nós se preparamos, já que nós não sabemos o dia nem a hora. Vai ser como, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Você lembra da parábola das 10 virgens? Escrito
escrito lá em Mateus, capítulo 25, tá? Vai estar aparecendo aqui todas as referências bíblicas que eu estou usando para você ir conferir depois, tá? Então, o arrebatamento da igreja vai ser como a parábola das 10 virgens, onde Jesus explica que estando 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias, ou seja, 5 que não são sábias, prudente é sábio, tá? Elas se prepararam. Ui, bati na câmera, meu Deus do céu, cai tudo aqui. Elas se prepararam para a vinda do noivo. Que 5 delas tinham azeite sobrando, enquanto as 5 outras não levaram azeite só para aquele momento, mas porém as 5 prudentes levaram a mais, porque elas não sabiam a hora em que o noivo ia vir, a hora em que o noivo ia passar. E assim vai ser no arrebatamento da igreja. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos o momento em que Cristo vai vir buscar a sua noiva, e nós temos que estar preparados como essas 5 virgens estavam, porque na hora em que o noivo passou e o seu servo gritava, o noivo vem aí, o que aconteceu? Todas estavam dormindo, mas porém as 5 prudentes, elas ainda tinham azeite. Por quê? Porque elas tinham a mais, elas tinham guardado a mais azeite, elas tinham se preparado para esse momento. Por isso que elas puderam entrar para a boda do cordeiro, enquanto as 5 inércias, ou seja, as 5 não prudentes, não puderam entrar. Por quê? Porque o seu fogo da sua lamparina havia apagado. Então o arrebatamento da igreja vai ser assim. Uma quantia de pessoas vai ser tiradas aqui e levadas para viver junto com Cristo, enquanto a terra vai ser passar a grande tribulação. Muitas pessoas serão poupadas naquele dia, por quê? Porque se manteram fiéis a Deus aqui na terra. Uma coisa muito importante que a gente não pode fazer é confundir o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Deus, tá? A segunda vinda vai ser lá no final, tá? Quando o anjo tocar a 7ª trombeta. O arrebatamento acontecerá quando a igreja será levada para o céu. A segunda vinda todo olho humano verá. O arrebatamento não, tá? Só as pessoas que foram arrebatadas poderão ver, as outras que ficarem não vão ver, tá? Vai ser tão rápido que elas não vão ver, entendeu? As pessoas sumindo, desaparecendo. Tá, beleza. Mas qual que são os alertas que Deus nos deixa para nós prepararmos para o arrebatamento? No livro de Mateus, capítulo 24, no livro de Apocalipse, no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus vai nos dizer que assim como é umas dores de parto, assim será a preparação para a vinda do Filho de Deus. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada depois que as dores de parto passar. E quais são essas? A Bíblia nos diz que haverá rumores de guerra e haverá guerras, entendeu? A Bíblia nos diz que haverá fome, haverá pestes, haverá necessidades, tá? E isso vai crescendo. Por quê? Porque dores de parto que Jesus usa é um exemplo muito usado pelos hebreus, já e na Bíblia Sagrada, já que dores de parto são aquelas dores que são crescentes, ou seja, elas começam pequenas, mas vão crescendo. Porque você pode dizer, mas sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve pestes, sempre aconteceu isso, mas porém nos dias em que nós estamos vivendo, isso está crescendo muito mais. Desde o começo até agora, nós estamos vivendo uma época onde a pressão, onde as coisas, as atmosferas, onde as guerras, onde as fomes, onde os terremotos, onde os maremotos. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, entendeu? Por exemplo. Então, isso está crescendo muito, muito grande. Por quê? Porque está perto do fim. Nós estamos chegando muito perto do fim. Nós temos que estar preparados. Quando chegar o momento em que Cristo vai vir buscar a sua igreja, nós temos que estar preparados para subir com Ele, já que nós não sabemos o dia. Nós temos que estar preparados todos os momentos. Jesus, quando Ele fala no Sermão da Montanha, capítulo 24, dizendo sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre princípios das dores, sobre tudo isso, ele está querendo dizer, resumidamente, que nós temos que estar preparados todos os dias, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai vir. Nós temos que estar preparados a cada minuto da nossa vida, porque se, por exemplo, Jesus vir hoje, agora... calma que eu não subi de novo, tá? Fica calmo que não aconteceu o arrebatamento ainda, né? Subir eu vou, mas não aconteceu o arrebatamento ainda, né? Quis fazer uma brincadeirinha com vocês. Mas nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos, então, o momento que vai acontecer, a hora que vai acontecer. Nós temos que estar preparados a cada minuto da nossa vida, tá? Então, o que eu quero dizer para você é se prepare, esteja pronto,
Porque caso Cristo venha buscar hoje, você possa ir morar com Ele nos céus. Você possa ser arrebatado para não passar pela grande tribulação. E o que vai acontecer depois do arrebatamento, Elias? Ai, ai, Jesus. A Bíblia nos diz que vai aparecer 2 cenários depois do arrebatamento. Tá? Vai aparecer os céus e a terra. E cada um vai acontecer coisas diferentes. Nos céus, onde os salvos, os que foram arrebatados vão estar, e na terra, onde os que ficaram vão passar. Então vai ser 2 cenários diferentes, que cada um vai acontecer uma coisa ao mesmo tempo que está acontecendo outra no outro, entendeu? Por exemplo, no céu, nós vamos estar passando pela bola do cordeiro, na terra vai estar passando pela grande tribulação, entendeu? Mas isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo do canal, tá? Mas então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Falando um pouco sobre o arrebatamento. Desculpa se eu não expliquei muito bem, porque é o primeiro vídeo, né, galera? Eu tô aprendendo ainda como é que é esse bagulho, né? Mas eu quero pedir pra você não se esquecer, tá? Caso você não deu o like lá no começo, dê o like agora, tá? Comenta aí pedindo a parte 2. E não se esqueça que eu vou trazer outras curiosidades pra esse canal, tá? Não vai ser só sobre o Apocalipse, não vai ser curiosidades bíblicas. Ou seja, eu vou trazer outras curiosidades pra vocês, outras coisas interessantes pra vocês, tá? Sobre a Bíblia, tá? E é isso, pessoal. Então eu te peço, curta o vídeo, comenta, compartilha, me ajuda a ganhar mais seguidor aí, a ganhar mais inscrito, né? Vai lá no meu Instagram, ver a explicação dos 3 visões sobre o Apocalipse, tá? Me segue lá, que eu vou estar passando vídeo lá também, tá? É isso, pessoal. Até mais!